final do século XIX, a antropologia começou a se estabelecer como disciplina científica a partir de contribuições do pensamento evolucionista de Herbert Spencer e das teorias biológicas da evolução, especialmente a seleção natural de Charles Darwin. Inspirados na ideia da evolução das espécies, pensadores e estudiosos dos seres humanos elaboraram a teoria do evolucionismo cultural, segundo a qual os diferentes grupos humanos se desenvolvem a partir de estágios mais primitivos até alcançar etapas mais avançadas de um processo evolutivo universal. O principal eixo da epistemologia desse paradigma era o método comparativo, isto é, a confrontação das diversas manifestações culturais de diferentes povos com o objetivo de encontrar semelhanças de desenvolvimento cultural. Para os evolucionistas, a cultura era entendida como um fenômeno universal e singular. Havia apenas uma cultura humana, que se manifestava em diversos graus de desenvolvimento de acordo com o grupo social considerado. As diferenças culturais, para os teóricos do evolucionismo, se devia a uma diferença de grau de evolução e não às peculiaridades históricas de cada sociedade. Os três principais teóricos dessa corrente são Lewis Morgan, Edward Taylor e James George Frazer. Taylor é conhecido por ter apresentado o primeiro conceito antropológico de cultura, em sua obra mais célebre, Cultura Primitiva, de 1871. Nos últimos anos do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX, os estudos antropológicos foram influenciados por um movimento de reação à orientação evolucionista, o difusionismo. A mudança e o progresso culturais se deviam pelo fato de algumas sociedades se apropriarem de elementos de outras, aperfeiçoando-se dessa maneira. As semelhanças entre culturas diversas deviam ser explicadas não por terem atravessado etapas semelhantes de desenvolvimento, como garantiam os evolucionistas, mas sim porque, na história das sociedades, estava presente um fenômeno de difusão de traços culturais de umas para outras. Esses traços culturais teriam nascido em lugares e momentos históricos distanciados entre si, mas teriam tido uma progressiva difusão, a partir de um lugar de origem até chegar ao seu estado atual. Franz Boas, antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos, foi o principal mentor da escola difusionista norte-americana, que passou a dar importância ao estudo das culturas particulares e não à cultura universal. Para essa escola, o importante não é o estudo da cultura nas suas origens e em todas as partes, formando uma grande unidade comum a todos os povos, mas sim o estudo das culturas particulares que permite maior segurança nas informações e conhecimento de fenômenos que eram desconhecidos. O sociólogo e antropólogo brasileiro Gilberto Freire foi aluno de Franz Boas na década de 20 na Universidade de Colômbia e introduziu no Brasil as ideias culturalistas de seu mentor. Sua obra mais conhecida, lançada em 1933, Casa Grande Senzala, foi responsável por uma significativa revolução, afirmando que a mestiçagem não era um problema e sim algo positivo. Para Freire, isso tudo era uma espécie de vantagem da civilização brasileira.